2018, o Brasil terá 600 mil novos casos de câncer entre mais de 207 milhões de habitantes. A Júlia tem 3 filhos, rotina sexual ativa e não realizou o Papa Nicolau nos últimos 5 anos. Já a Giovana realiza o exame preventivo com a frequência ideal. Ela tem uma vida sexual ativa, sonha ter filhos e mora em São Paulo, onde o governo investe R$ 495 em saúde por pessoa. A Júlia é de Alagoas, onde o quadro de investimento tem uma diferença expressiva, apenas R$ 249 por pessoa. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do papiloma vírus humano. Quando não tratado, o HPV pode progredir para o câncer de colo de útero, que atinge cerca de 528 mil novas pacientes por ano. No Brasil, a vacina para o HPV foi introduzida no calendário vacinal de meninas de 9 a 14 anos em 2014. Mas, além da vacinação, existe um exame fundamental para a prevenção da doença: o Papa Nicolau, que a Júlia fez uma vez na vida e a Giovana faz frequentemente. No mundo, 60 a 80% das mulheres com câncer de colo de útero não realizaram rastreamento nos 5 anos anteriores ao diagnóstico. Infelizmente, a Júlia faz parte dessa estatística. Ela descobriu em sua última consulta que está com a doença em estágio avançado. Seu tratamento deve custar cerca de R$ 6.738 ao sistema público de saúde. Com este mesmo valor, mais ou menos 312 mulheres poderiam receber tratamento para as lesões de HPV pré-cancerosas detectadas pelo Papa Nicolau. Por isso, a Abrale mantém e difunde as pesquisas de saúde pelo Brasil. Histórias como a da Júlia e da Giovana ilustram os milhares de casos analisados pelo Observatório de Oncologia, ferramenta que utiliza dados governamentais abertos para planejar ações no setor oncológico, além da dimensão individual e local. Temos inúmeros dados em relação à saúde pública e prevenção de câncer de colo de útero. Esses dados eles devem ser trabalhados e estudados para que a gente possa otimizar e focar na área de prevenção. Com acesso aos dados do Observatório, a população de Alagoas, junto com o secretário de Saúde da cidade de Pilar, passou a realizar campanhas e medidas preventivas para o câncer de colo de útero. Esta é uma prova de que é possível tomar decisões estratégicas e mais efetivas. Os dados estão disponíveis para prevenir, tratar, erradicar e transformar os patamares da saúde. Sociedade que não planeja, aceita qualquer resultado. Não é só sobre o Brasil, é sobre o mundo. Tudo bem? Eu me chamo Telro Preste, eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril, e eu quero começar agradecendo muito por estar aqui hoje, ao pessoal da Abrale, ao pessoal do Fórum Big Data de Oncologia, pela oportunidade de moderar esse dia aqui hoje. Bom, pelo 5º ano consecutivo, a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, por meio das iniciativas Observatório de Oncologia e o movimento Todos Juntos contra o Câncer, tem realizado justamente o Fórum Big Data em Oncologia. Esse ano, por causa do novo coronavírus, claramente, e das normas de segurança, a gente está nesse formato diferente, digital. Acho que dá para perceber também pelo meu cabelo, que não para de crescer por causa desse tempo que eu fiquei fora do barbeiro. Mas, bom, mesmo com esse distanciamento físico, o Fórum Big Data em Oncologia continua sendo muito interativo. E a participação de vocês, claro, é fundamental para aquecer nossos debates. Então, por favor, enviem seus comentários e perguntas aí diretamente pelo YouTube, que a Nina, que está fora aqui atrás das câmeras, ela vai me repassando. Eu vou pegando aqui e passando, né, para as pessoas que vão estar aqui depois ou via remota para fazerem essa interação com vocês e responderem as questões que vierem. Isso é em um segundo momento. Mas, bom, esse ano especificamente, a gente está aqui para discutir desigualdade e câncer.
E para a gente começar o nosso evento, a gente vai ter um vídeo de boas-vindas, né, com a participação da Merula Stigl, que é presidente da Abrale e idealizadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então vamos lá. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente pela sua presença e interesse no conteúdo que vamos debater hoje aqui no 5º Fórum Big Data. Para poder contextualizar um pouquinho o porquê da existência do Fórum e o nosso interesse em fomentar debates sobre dados em oncologia, quero compartilhar com você um pouco da nossa história. Eu me chamo Merula e nasci com uma doença genética rara e grave que se chama talassemia major. Num determinado ponto da minha vida, transbordando gratidão pelos aprendizados e oportunidades que a vida havia me propiciado, decidi me dedicar no campo social, idealizando transformar exemplos de exceção como o tratamento que eu tenho acesso na regra em nosso país. Em 2000, me envolvi com a Associação Brasileira de Talassemia, Abrasta. E depois, em 2002, fundamos a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, buscando ampliar o impacto dos nossos esforços, principalmente na área de defesa dos direitos das pessoas, dos pacientes, e no aprimoramento das políticas públicas. Desde o início, o nosso trabalho tem uma abrangência nacional e os programas são desenvolvidos em 4 principais pilares, que são apoio ao paciente, informação e educação, incluindo educação para profissionais da saúde e médicos, políticas públicas e incidência nas políticas públicas e monitoramento e análise dos dados. Aos poucos, o nosso trabalho foi sendo reconhecido e hoje nós somos referência nacional e internacional na área da oncologia. Em 2014, entendendo que somente a colaboração poderia nos auxiliar a avançarmos com mais rapidez no aprimoramento da política nacional de prevenção e controle do câncer, que havia sido proposta pelo Ministério da Saúde em 2013, propusemos a criação do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Atualmente, já somos mais de 200 organizações que pactuamos dessa ideia. São diversas ações realizadas por múltiplos atores em todo o país. E para que a gente pudesse monitorar qual está sendo o impacto desse trabalho, nós propusemos e organizamos o Observatório de Oncologia, que é um site com profissionais da Abrale que analisam os microdados produzidos pelo Ministério da Saúde nas suas diversas plataformas e disponibilizam de forma mais clara e estruturada nesse site de forma gratuita. Dessa forma, fica muito mais fácil as pessoas leigas conseguirem ter acesso a informações valiosas que vão ajudar a planejar ações e programas que vão, no final, impactar com a melhoria dos desfechos dos tratamentos, que é a nossa missão desde o começo da fundação da Abrale. Então, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o propósito, que é o fio condutor desse trabalho, esperamos que você continue conectado na nossa causa e acompanhe a Abrale e o movimento Todos Juntos contra o Câncer nas redes sociais. E também continue colaborando conosco nesse imenso desafio social que temos em nosso país. Todo tipo de ajuda é valiosa e poder contribuir é um privilégio. Então esperamos que você escolha participar. Ótimo evento e obrigada mais uma vez. Bom, gente, então vamos começar aqui as apresentações. A primeira do dia com o Dr. Felipe Ades. Ele é oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
e do Hospital Pérola Byton. Ele vai trazer um estudo chamado Desigualdade e Câncer no Brasil, uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos estados brasileiros. Essa pesquisa, aliás, foi conduzida em coautoria com o Observatório de Oncologia. O que ela buscou fazer? Ela foi para identificar quais os fatores estariam associados aos melhores resultados de sobrevida de câncer no país, avaliando dados de cada estado da União. Dr. Felipe, tudo bem com você? A palavra é sua e, aliás, o Dr. Felipe está remotamente da casa dele. Para quem conhece as lives do Dr. Felipe, está num ambiente já conhecido aqui da turma. Dr. Felipe, por favor, pode começar. O nosso estudo é um estudo sobre desigualdade de câncer no Brasil. É uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos estados brasileiros. Esse é um estudo que se interessou por estudar algumas variáveis. Se a gente mal comparando, se a saúde pública fosse uma máquina de saúde, o que é o importante aqui? A primeira coisa que a gente se interessou em estudar é a capacidade médica instalada, o número de hospitais, de leitos, de recursos tecnológicos, o número de médicos e outros profissionais, enfim, o tamanho da máquina que a gente tinha para trabalhar na saúde. O segundo é a alocação de recursos disponíveis nos diferentes níveis de atenção, como que o sistema se organiza, como você dirige essa máquina, né? O terceiro seria o investimento, quanto que você financia, então, quanto de combustível que você está botando nessa máquina de saúde. E o quarto, onde que ela está inserida. É um lugar mais desenvolvido, menos desenvolvido, onde existe mais pobreza, menos pobreza. Então, o ambiente em que a gente está desenvolvendo ou está implementando esse sistema de saúde. Tá? Esse é um estudo que a gente continuou do ano passado, esses são gráficos do ano passado, onde nos gráficos de cima a gente observa que fatores como IDH, o índice de Gini, que mede desigualdade, percentual de pessoas em situação de pobreza, e nos gráficos de baixo, que são sobrevivências, né, de acordo com esses gráficos. A gente vê sobrevida todas as bases relacionadas ao número de estabelecimentos de saúde, leitos hospitalares, enfim, uma série de variáveis em relação ao tamanho do sistema de saúde. O que a gente observa existem dois países. A gente vê os estados do sul e sudeste num lugar no gráfico onde existe um melhor desfecho de saúde, tá? Onde você tem mais desenvolvimento e melhor desfecho, onde você tem mais hospitais e melhor desfecho, mais profissionais e melhor desfecho. E os estados do norte e nordeste a gente vê em lugares onde a gente tem piores desfechos em saúde. Tá? Então, e alguns atuais que a gente interessava em estudar agora, assim, por que existem esses lugares fora. Tá? A mesma coisa acontecia em outras variáveis, como, por exemplo, aqui o número de estabelecimentos de saúde, atenção primária, número de médicos oncologistas e o gasto também. Você observa num canto onde estariam os melhores resultados os estados de sul e sudeste, e no outro quadrante do gráfico a gente vê os estados de pior desfecho no norte e nordeste. O que a gente fez aqui? A gente avaliou essas correlações de variáveis socioeconômicas com os 26 estados. Tá? E a gente fez isso para todos os cânceres, e em particular a gente se interessou depois em estudar o câncer de colo uterino, que tem uma pequena diferença que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Tá? Então os dados foram todos retirados de bancos de dados já estabelecidos, um estudo de dados secundários. Tá? Então a gente tirou só de dados de bancos de dados que a gente confiasse que fossem bancos de dados de referência. Então temos aqui o INCA, o Atlas de mortalidade do INCA, e a gente estimou aqui o índice de sobrevivência, porque a gente achou que isso ficaria visivelmente mais fácil de entender. Então a gente pegava o número de mortes por câncer, o número de casos de câncer, dividia isso e via quantos por cento dessas pessoas vinham a falecer depois de um diagnóstico. A gente fez isso, menos isso, que são o percentual das pessoas que sobrevivem, tá, ao diagnóstico depois. Sobrevive ao câncer depois de um diagnóstico, isso que a gente vai ver nos gráficos a seguir. Tá? E esses dados foram todos correlacionados com fatores socioeconômicos que foram tirados do IBGE, DataSUS, ANS e do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, todos os bancos de dados já estabelecidos são dados secundários. Então, as variáveis todas foram testes de relação de acordo com o método de Spearman, tá? Para medir a intensidade da relação, da associação entre esses variáveis. Tá? E depois disso, a gente desenvolveu um score. O score que a gente chama de score de acesso à saúde, como se aqueles fatores todos fossem condensados num único fator que diria o quanto que essa população
pode ter acesso à saúde, enquanto a cidade da população está tendo acesso à saúde. A gente vai ver como a gente construiu esse dado agora. Tá? Então, a gente avaliou uma série de variáveis que existiam, possíveis variáveis que a gente imaginou que pudessem ter relações, e as variáveis que tinham mais força de associação, a gente elencou aqui em ordem decrescente. Então, aqui em cima a gente vê as associações maiores e embaixo as associações menores, tá? Mas todas aqui tem associação. Então, o que a gente observava? Várias variáveis relacionadas a recursos humanos de saúde. Tá? Então, a taxa de médicos é a mais importante, médicos de hospitais, médicos oncologistas, enfim, diversos tipos de profissionais de saúde. Aqui, enfermeiros de saúde, tá? Enfermeiros em atenção primária. A segunda variável que se mostrou bastante importante, grupo de variáveis, são variáveis socioeconômicas. Você vê que aqui, IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, população e pobreza, foram duas das três principais variáveis que explicavam os melhores desfechos em saúde. Tá? E o índice de Gini também, que é o índice de desigualdade social. Tá? Outro grupo de variáveis é a infraestrutura, o número de hospitais e clínicas, enfim, toda a estrutura que se tinha montado de saúde. E uma terceira ainda, o financiamento de saúde. Tá? Então, o percentual de população que tinha plano de saúde, que é mais ou menos um pouco relacionado com pobreza, e o gasto per capita em saúde com a associação moderada. A gente vê que todas essas variáveis, as que tinham mais associação, é a associação muito forte, essas 5 primeiras, desculpa, essas 6 primeiras, que é a taxa de médico, desenvolvimento humano, pobreza, taxa de médicos em hospitais, população com plano de saúde e oncologistas sem habitantes. Tá? Então, todas as variáveis foram compiladas, foram juntadas em uma única variável, que a gente chamou de score de acesso à saúde. Vamos ver então como se comporta o score de acesso à saúde em relação a todas as neoplasias no Brasil. O que a gente observa? Que aquelas variáveis que estavam meio soltas nos mapas anteriores, nos gráficos anteriores, elas se alinham melhor. Essa variável explica melhor o que está acontecendo do que variáveis isoladas. Tá? Então, a gente observa aqui, novamente, essa X aqui que a gente vê no gráfico é o centro do país, tá? É o encontro da gente da média nacional, e a gente vê esses estados do Sul e Sudeste com uma correlação de mortalidade e incidência maior do que os estados do Nordeste, isso aqui é uma coisa não relacionada à saúde, tá? Não relacionada ao sistema de saúde, mas a incidência e mortalidade de câncer. A partir daqui a gente começa a fazer as avaliações de sobrevida de acordo com o score de acesso à saúde. E o que a gente observa, mais uma vez, no quadrante superior direito, os melhores desfechos sul-sudeste, tá? E os piores desfechos que a gente vê em norte-nordeste. Tá? Centro-oeste também fica meio mais tendência a melhores desfechos. A gente tem um outlier aqui, que é o Distrito Federal, com um score de acesso à saúde muito alto, né? Então, aqui sul-sudeste, norte-nordeste. Outra coisa que a gente acha importante mostrar é que a média nacional está aqui, tá? Então, na média, 54% dos brasileiros são curados depois de diagnóstico de câncer, que está muito aquém de dados como brasileiros depois do diagnóstico. E na Austrália é 75%. Então, mesmo os melhores estados do Brasil ficam abaixo da média nacional dos Estados Unidos e da Austrália. Tá? Então, é um resultado um pouco assustador, mas bastante assustador. Aqui a gente vê graficamente o que a gente, assim, num país, assim, né, no mapa, o que a gente via graficamente anteriormente. Aqui os scores de acesso à saúde, a gente vê os melhores scores em verde e amarelo, são o sudeste e centro-oeste, tá? E os piores scores em laranja e vermelho. E aqui a gente vê as pessoas, o índice de sobrevida depois de um diagnóstico. Então a gente vê aqui é mais ou menos a mesma coisa no norte-nordeste, aqui vermelho, um pouco pior, e amarelo um pouco melhor, tá? Mas aqui é importante ressaltar que esse vermelho é mortalidade, sobrevida entre 0% e 25%. E aqui a gente está vendo sobrevida abaixo de 50%. Significa que a maioria das pessoas nesses estados, em laranja, morrem depois de um diagnóstico de câncer. Enquanto nos outros estados, a maioria das pessoas sobrevive depois de um diagnóstico de câncer. Para câncer de colo uterino, a gente viu uma pequena diferença. E muito provavelmente isso é relacionado com as características da doença. Então, aqui o que a gente está observando? Incidência e mortalidade. Então, você vê que a incidência é muito maior, diferente dos outros tipos de câncer, né? A incidência é muito maior em norte e nordeste do que no sul
e no Sudeste. Tá? E outra coisa que a gente vê também de muito importante é que depois de um diagnóstico não existe muita diferença. Tá? A maior parte das pessoas fica mais ou menos nesse grupo aqui, em torno de 70%, 60% de sobrevida, independente de... A gente talvez tenha uma pequena reta em direção a um pouco de melhora nesses estados do Sul e Sudeste, mas é mais ou menos parecido. Aqui, ó, Brasil 69%, Estados Unidos 70%, Austrália 72%, depois do diagnóstico. Agora, o que é muito importante, que a gente achou extremamente relevante, é que o score de acesso à saúde reflete a incidência. Essa é uma doença altamente prevenível, você pode prevenir isso com exames de rastreamento, né? E quanto maior o score de acesso à saúde, menor é a incidência. Quanto menor o acesso à saúde, maior é a incidência. Então, aqui são doenças que possivelmente poderiam não ter aparecido porque você poderia ter feito um rastreamento e essas doenças não seriam nem diagnosticadas. A gente vê aqui a nossa taxa do Brasil, 17 casos em cada 100 mil habitantes, e aqui 6,5, 6 na Austrália, Estados Unidos, tá? Então, conclusões para todas as neoplasias, excesso perinomelanoma. Os estados com maior desenvolvimento humano, maior igualdade, distribuição de renda, menor pobreza, mais recursos físicos e humanos de saúde, têm maiores códigos de acesso à saúde. Tá? Os estados brasileiros têm grande variabilidade, e o Brasil é muito desigual. Isso foi talvez a coisa que mais espantou a gente durante o estudo, de ver como a gente é desigual nos dois estados. Né? Os códigos de acesso à saúde e a estimativa de sobrevida de câncer são fortemente associados. E as estimativas de sobrevida no Brasil estão muito distantes ainda, mesmo nos primeiros estados dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Austrália. Para câncer de colo uterino, uma coisa um pouco diferente, como uma doença altamente prevenível. O acesso à saúde faz com que essa doença diminua a incidência, então ele não tem um score uma relação muito grande com sobrevida depois do diagnóstico, mas tem uma relação muito grande em não desenvolver essa doença. E a taxa de mortalidade por câncer de colo uterino é fortemente associada à taxa de incidência. Tá? Então esses resultados mostram as grandes diferenças entre os dois Brasis que a gente tem aqui, né? O Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Norte e Nordeste. E é bastante possível que essa desigualdade afetem a prevenção e o controle de câncer de colo uterino, que é a hipótese mais provável. Esses resultados, então, identificam estados que tenham melhores desfechos e que podem apresentar melhores práticas de saúde. E servir de exemplo para a elaboração de políticas públicas, lembrando que não é um estudo causal, é um estudo de associação. Então, ele só aponta os melhores resultados para que a gente depois procure as causas e aqui ele sugere apenas as causas. Então, dada a relevância que a gente vê nesse estudo das associações de fatores socioeconômicos com a sobrevida por câncer, dificilmente a gente vai encontrar melhor desfecho se as questões sociais também não forem tratadas no Brasil. E essa equipe que comigo trabalhou nesse estudo, Nelson fez todas as análises, veio com diversos insights super importantes sobre o estudo, igualmente extremamente relevante, com ideias fantásticas que tem da Nina Mello e a Denise Martins, que trabalharam arduamente ao longo do último ano para conseguir chegar nesses resultados, para apresentar para vocês. Obrigado. Tá aí. Muito obrigado, Dr. Felipe, por essa apresentação. A gente vai fazer um intervalo muito rápido. Já já a gente está de volta com a segunda parte aqui do painel de hoje, com um tema muito importante, que é o diagnóstico precoce. Então segura um pouco aí, a gente vai ajeitar as coisas aqui e já já a gente está de volta. Tchau, tchau. Até a próxima. Só lembrando que depois dele a gente vai ter um debate com os apresentadores da noite e com uma pessoa muito especial também. Fiquem aí que vocês vão ver. Bom, o estudo que vai ser apresentado agora, ele aborda detalhadamente o diagnóstico do câncer em diferentes municípios brasileiros. Ele buscou identificar fatores que estariam associados à detecção mais precoce do câncer. Essa é uma outra iniciativa do Observatório de Oncologia, em coautoria com um dos grupos finalistas do Hackathon de 2019, do ano passado, realizado pelo BCG Gama, que é o braço de ciência de dados e tecnologia do Boston Consulting Group, em parceria com a Abrale. O estudo vai ser aqui apresentado pelo Nelson Corrêa, que é pesquisador da Abrale e do Observatório de Oncologia, junto com alguns membros do grupo. Vou começar mostrando ele aí para vocês, gente. Tudo bem, Nelson? Tudo bom? Boa noite. Legal. Bom, além do Nelson, a gente está aqui também com o Henrique Junhieda, que é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e cientista de dados. Tudo bom, Henrique? Tudo bom?
Legal. Bom, além do Henrique, a gente tem ainda aqui o Alan Laude, que é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Data Analyst na área financeira. Tudo bem, Alan? Tudo bom? Boa noite. Perfeito. Além deles, você vendo como esse é um trabalho de muitas mãos, o Thiago Toledo Júnior, que é engenheiro de computação pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo e cientista de dados, também participou ativamente desse projeto. Ele só não está aqui hoje, mas está sendo muito bem representado por essa turma. Bom, gente, é com vocês então, fiquem à vontade. Nós conhecemos o grupo do Alan, do Thiago Henrique, realizando o Datatom junto com a BCG. A análise que eles trouxeram à época foi uma análise muito interessante sobre estagiamento ao diagnóstico de câncer, e aí nós achamos que isso poderia complementar muito a pesquisa que a gente já vinha desenvolvendo com o Dr. Felipe Hades sobre desigualdades sociais e câncer. Então, o estudo deles objetivou justamente avaliar qual que é o impacto da infraestrutura de saúde e de fatores socioeconômicos sobre o estadiamento do câncer em geral. E como eu disse, esse estudo ele traz resultados muito reveladores sobre a realidade nacional e tem muito a contribuir com a discussão do nosso evento hoje. Eu vou passar a palavra para o Alan e para o Henrique para eles apresentarem os resultados dos estudos. Obrigado. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouco do problema, né? Então o problema ele se resume em dois aqui, né? São dois problemas principais. O primeiro problema está associado à taxa, à estimativa de vida, né? A expectativa de vida dos pacientes. Então, basicamente, a gente vai ter ali, nos diagnósticos que são mais precoces, a expectativa de vida vai ser mais alta, né? Um pouco intuitivo, enquanto que para os diagnósticos que são mais tardios, detectados mais tardiamente para os pacientes, aí, nesse caso, a expectativa de vida das pessoas aí que estão com a doença vão ser mais baixos. Então, esse é um primeiro ponto, que é bastante intuitivo, mas a gente pode ir para um segundo ponto também, que está atrelado aos custos. Então, nos custos, quando a gente está falando lá também de diagnósticos mais precoces, a gente também está falando de um custo mais baixo de quando o diagnóstico é mais tardio. Então, essas são as duas principais motivações nossas, né? Tanto a parte da expectativa de vida quanto a parte dos custos. Primeiro a gente tem que tomar uma classificação focada no paciente, então imagina que a gente tem um tabelão ali e cada linha da nossa tabela vai ser um paciente, então a gente vai ter várias variáveis do paciente, como por exemplo, isso é o que a gente tentou, né, no primeiro momento. Então a gente tentou colocar lá as variáveis do paciente, como por exemplo a idade do paciente, onde que ele mora, e daí vem as variáveis de onde ele mora, o gênero do paciente, né? E assim por diante. Diversas variáveis específicas do paciente e específicas da região do paciente que ele morava, até a distância da casa do paciente até o local que ele se tratava, etc. Então, aí no final, o que a gente vai prever, na verdade, agora é o diagnóstico médio naquele município. Então, imagina São Paulo, vamos dizer que tem 1000 diagnósticos, tem muito mais do que isso. Se tiver 500 diagnósticos do tipo 2 e 500 diagnósticos do tipo 3, na média ali vai dar 2,5 e esse vai ser o panorama de São Paulo, junto com as variáveis todas de São Paulo ali do município. Então, esse foi o nosso modelo escolhido, né, que foi uma regressão no caso, que foi o numerinho 4 aí que vocês estão vendo no slide. Beleza, agora a gente sabe qual modelo que a gente escolheu para usar, qual tipo de modelo. Agora, quais foram as variáveis que a gente considerou nesse modelo específico escolhido, né? Não nos outros que foram as primeiras tentativas. Então, primeiro, variáveis socioeconômicas, tanto o IDH quanto o coeficiente de Gini, que vai medir ali a desigualdade. Infraestrutura médica, né? Então vai ter hospitais, médicos, enfermeiros, etc. E também essa infraestrutura mesmo em recursos humanos mais focado na atenção primária. Então a gente vai ter também médicos, enfermeiros, mas focado aí na atenção primária. Tá bom, agora, beleza, a gente sabe qual é o modelo que a gente usou, a gente sabe quais são as variáveis que a gente colocou no modelo. Agora a gente vai apresentar um método, que é um método de interpretar modelos de machine learning, que é o método SHAP, tá? Esse SHAP, eu vou explicar brevemente como ele funciona, antes da gente ir de fato para os resultados que o Henrique vai mostrar para a gente. Então vamos lá. Aí vocês estão vendo o gráfico do SHAP, certo? Esse gráfico, ele parece um pouquinho assustador no começo, mas eu vou tentar explicar aí como que ele funciona. Então basicamente a gente primeiro analisa esse gráfico na vertical.
Na vertical, lá em cima, as variáveis vão se mostrar as variáveis mais importantes. Então, acho que a variável 2, que está no começo, se eu estou enxergando bem, ela está mais para cima, ela é a variável mais importante para o modelo, porque, enfim, o modelo escolheu ela, né, teve as discriminações, e a melhor variável para discriminar o modelo foi a variável 2, e assim por diante, né, na sequência que está ali. Seguindo ali, agora a gente vê a cor. Então, se vocês verem bem aí no gráfico, cada pontinho tem uma cor específica, né? Então, as cores que são mais azuladas, vamos começar pelas cores que são mais avermelhadas. As cores que são mais avermelhadas indicam que naquele município a variável específica ela era muito alta. Então, por exemplo, teve uma alta taxa de médicos, uma alta taxa de enfermeiros, etc. Por isso que é vermelho. Quando é azul, significa que tem um baixo índice, né? Então, aquela variável específica vai estar muito baixa perto das outras. E depois a gente analisa na horizontal. E aí, o que vai ser a análise horizontal desse gráfico? Quanto mais para a direita tiver o ponto, significa que aquela variável impactou positivamente no modelo. Ou seja, vamos supor que a gente esteja tentando explicar o diagnóstico, que de fato é o que a gente está tentando explicar, né? O diagnóstico mais tardio está para a direita, porque ele tem um valor maior ali, né? 4 seria o mais problemático e 0 seria o melhor panorama, que estaria mais para a esquerda. Então, quanto mais para a direita, mais grave seria o diagnóstico, quanto mais para a esquerda, mais leve seria o diagnóstico. E aqui são, para esse gráfico específico aí, mostrando que a variável 3 é a mais importante, e que quanto maior a variável vermelha, né, que é a 1, ela vai estar mais associada a diagnósticos tardios, e vice-versa para a variável 2. Tá bom. Agora, também antes de mostrar os resultados, né, a gente tem que assumir algumas premissas aqui e tomar alguns cuidados. É que sempre tomar o cuidado de que correlação é diferente de causalidade, né? Então, o que os computadores enxergam? Eles enxergam um monte de número ali, né? Então, vamos dar o exemplo aí de chuva e as pessoas que saem de guarda-chuva. Quando tem muita precipitação, né, enfim, relacionada à chuva, você vê que muitas pessoas saem de guarda-chuva. Então, se você falar isso para o computador, no primeiro dia teve muita chuva e muitas pessoas saíram de guarda-chuva. No segundo dia foi o contrário, teve pouca chuva e poucas pessoas saíram de guarda-chuva. O que o computador vai entender? Ele vai entender que essas coisas são muito correlacionadas, enfim, porque quando um número sobe, o outro sobe também, quando o número desce, o outro desce também. Mas ele não consegue falar para a gente o que causa o quê, né? E nós, seres humanos, por conhecimento de mundo, a gente sabe que, na verdade, é a chuva que causa as pessoas saírem de guarda-chuva. Então, tem que tomar esse cuidado de não ter má interpretação nos resultados, né? Nem sempre o que tem correlação tem causalidade ou tem consequência. Então, aí mostrando que não é o contrário. Ok, agora... Também, além disso, tem correlações espúrias, né, que não é nem causa e nem consequência. Um exemplo muito engraçado ali é o número de pessoas que morrem afogadas numa piscina versus o número de filmes que o Nicolas Cage aparece, ao longo dos anos, é muito, muito correlacionado, né? A gente tem uma correlação de 66%, se eu não me engano. E essa correlação é muito alta. E a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o computador vê lá e os dados estão falando que tem correlação. Mas, enfim, também não é uma causa e nem uma consequência. Agora eu vou passar para o Henrique aqui, para ele continuar com os resultados. Beleza. O Alan apresentou aqui toda a metodologia e todas as ferramentas, os conceitos. Vamos chegar para os resultados, que é onde a gente quer analisar o que o nosso modelo de regressão conseguiu explicar. E dessa forma a gente consegue ver quais as variáveis socioeconômicas e as variáveis de infraestrutura médica que impactaram para o estadiamento do diagnóstico. O nosso R quadrado para o modelo foi de 0,11, um R quadrado de teste. E, bom, para quem não está familiarizado com essa métrica, o R quadrado ele é uma métrica que ele consegue capturar, ele vê o quanto o modelo conseguiu capturar da variabilidade do estadiamento. Dessa forma, então, o nosso R quadrado foi de 0,11, ou seja, 11% da variância que o nosso modelo conseguiu capturar. E se você pensar num contexto de modelo preditivo, esse R quadrado pode até parecer um pouco baixo, mas dado que a gente está usando um modelo explicativo, que a gente quer ver quais as variáveis acionáveis que a gente está querendo analisar, esse R quadrado foi até que satisfatório para a gente conseguir ter uma interpretação com significância das nossas variáveis.
E, bom, vamos ver. As variáveis que a gente viu que eram mais importantes eram as variáveis de IDH e de coeficiente de Gini. Essas variáveis foram as que serviram mais para discriminar o modelo e dizer que elas estão muito mais relacionadas com o estadiamento do diagnóstico. E, bom, se você der uma boa olhada, a gente consegue ver que valores maiores de IDH, representado pelos pontos vermelhos, e os valores baixos do índice de Gini, que são representados pelos pontos azuis, que estão mais para a esquerda do gráfico, eles estão muito relacionados com o estadiamento menor do diagnóstico. Ou seja, a interpretação que a gente tem é que o IDH, que ele é composto por outras variáveis socioeconômicas, como renda média, como nível educacional, e também o coeficiente Gini, que está relacionado com a desigualdade social e desigualdade de renda, elas estão muito relacionadas com esse estadiamento do diagnóstico. Outras variáveis que a gente está querendo dar uma ênfase foram essas variáveis de infraestrutura médica relacionadas à taxa de médicos por 100 mil habitantes e também médicos de atenção primária. A gente viu que uma proporção maior de médicos em um determinado município ele está muito relacionado com diagnósticos precoces, sejam os médicos comuns ou médicos de atenção primária mesmo. E, bom, dado que a gente conseguiu ver algumas dessas variáveis mais importantes relacionadas com o estadiamento, a gente resolveu adentrar entre as duas variáveis socioeconômicas, IDH e coeficiente de Gini, e ver, será que a gente fazendo um recorte entre as cidades mais desenvolvidas, a gente consegue ter um insight melhor? E foi isso que a gente fez. Então, a gente pegou as variáveis IDH e coeficiente de Gini. Como elas eram as mais importantes, a gente resolveu fazer uma estratificação. A ideia é que a gente conseguisse quebrar e obter só as 25% das cidades que tiveram o maior, as 25% de cidades mais desenvolvidas e menos desiguais. E das variáveis que a gente obteve, e aí foi interessante, foi uma que a gente analisou no slide anterior de um modelo geral, mas que nesse modelo mais específico em um recorte menor de cidades, as variáveis de taxas de médicos a cada 100 mil habitantes e também de atenção primária, e elas mostraram uma relação bem similar, ou seja, quanto maior a taxa de médicos em um determinado município, é mais relacionado com o estadiamento menor do diagnóstico. Deixa eu apertar aqui. E também a gente deu um enfoque para ver como que estava sendo usada essa variável para fazer a discriminação no modelo, e a gente percebeu que esse gradiente de cores, essa distinção entre cores, ela não está tão forte que nem no modelo geral, mas ele mostra a mesma relação. Mas isso aí levanta um pouco da hipótese de que quanto mais a gente vai entrando nas cidades mais desenvolvidas, menos desiguais, essa necessidade de infraestrutura ela pode não ser tão impactante para explicar o estadiamento do diagnóstico. Também acho que vale ressaltar aqui, nesse gráfico, a gente tem as duas variáveis mais importantes que estão relacionadas com estabelecimentos de saúde e enfermeiros de atenção primária. Vocês podem observar que ela está um pouco fora do senso comum, se você dá uma olhada boa. Você está vendo que quanto maior a taxa de estabelecimento de saúde e quanto maior a taxa de enfermeiros a cada 100 mil habitantes, mais relacionadas com um diagnóstico tardio elas estão. E isso é um pouco fora do comum mesmo. A gente pensa que quanto mais a gente melhorar toda a infraestrutura médica, quanto mais a gente investir em saúde, os retornos sobre a saúde e todo o sistema de saúde vão ser bons. Ou seja, se aumentasse a infraestrutura médica, traria boa saúde para a população ou baixos índices de doenças. Mas não é o que aconteceu aqui, não é o que o nosso modelo conseguiu explicar. O que ele diz é que quanto maior uma taxa dessas infraestruturas, maior a proporção de diagnóstico tardios na cidade.
E acho que vale a pena a gente linkar com o que o Alan já falou sobre correlação e causalidade. Não necessariamente existe uma causa de que essa taxa de infraestrutura impacta em um diagnóstico tardio. Não. Existe uma correlação alta, existe uma relação alta que o modelo interpretou, mas cabe a nós humanos, não máquinas, mas sim humanos, interpretar e conseguir discernir o que é uma causa e uma consequência. Então, muitas dessas variáveis que fogem um pouco do senso comum, é interessante que a gente analise bem de perto, nós humanos mesmo analisemos, e consiga saber se é uma causa ou uma consequência, mas a gente tem auxílio das máquinas para nos dizer quais as variáveis que têm uma correlação alta, para a gente poder fazer esse estudo. E bom, vamos concluir aqui. Acho que dos nossos insights a gente percebeu que IDH e o coeficiente de Gini estão são as variáveis mais importantes para explicar, são os fatores mais importantes para explicar o estadiamento do diagnóstico. Ou seja, as questões socioeconômicas, as questões socioeconômicas como renda média, como nível educacional ou desigualdade social, elas estão muito relacionadas com o estadiamento do diagnóstico. E isso até reflete um pouco no estudo que o Dr. Felipe Ades já apresentou anteriormente, e a gente obteve resultados muito similares. Outro fator que a gente deu um enfoque foi em relação a essa taxa de médicos, seja de atenção primária ou não, mas especialmente de atenção primária a cada 100 mil habitantes, e viu que elas também são bem relevantes para explicar o estadiamento, e que existe essa relação de que quanto maior a taxa de médicos em um determinado município, mais relacionados a um diagnóstico precoce. Isso aí nos leva um pouco às hipóteses e também não conclusões de fato, mas reforçar nossas hipóteses de que se a gente fosse para, digamos, direcionar nossos investimentos em cima de algum recurso humano de saúde, pelos nossos modelos e pelas nossas análises, seria mais interessante a gente fazer esse enfoque sobre médicos de atenção primária. E, por fim, vocês viram que tinham algumas variáveis que, sim, fugiram do senso comum, mas que essas variáveis, por exemplo, de taxa de estabelecimentos de saúde e enfermeiros de atenção primária que apareceram no modelo anterior, que mostraram correlações um pouco contra-intuitivas, fora do nosso senso comum, mas que, de fato, vão aparecer, independente do modelo que a gente faça. Quando a gente faz um modelo multivariável, sempre vai aparecer algumas relações um pouco fora do senso comum que cabe a nós humanos interpretarmos. E um pouco das hipóteses que a gente foi levantando é de que essas correlações estão possivelmente mais associadas a consequências, talvez, de uma má gestão dos recursos de saúde em um determinado município. Então, caso eu tenho digamos, um tanto para investir em um determinado município e eu vou alocar entre enfermeiros e entre médicos, essa relação que a gente observou nos nossos modelos é que em cidades piores, cidades com um estadiamento do diagnóstico maior, o diagnóstico mais tardios, estão relacionados com uma menor taxa de médicos e uma maior taxa de enfermeiros. Então isso reforça talvez um pouco dessa hipótese de que pode talvez existir um melhor direcionamento dos recursos de saúde. E é isso que o nosso trabalho resolveu apresentar aqui, todas as nossas análises. A gente teve muito apoio da Abrale para nos fornecer todos os insights, toda a infraestrutura para que a gente conseguisse balizar as nossas análises. E, bom, tá aí os nossos e-mails também, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser mandar sugestões ou qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, beleza? Perfeito. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Nelson. Obrigado, Alan. Eu acho super legal essa interação quando a gente vê dois trabalhos que, de certa forma, se casam, né, ou se complementam.
Então agora a gente vai fazer mais um intervalinho breve, porque na volta a gente vai trazer justamente esses apresentadores e mais uma personagem super especial aqui para ter um debate junto com a participação de vocês, gente. Então aguardem só um instantinho que já já a gente está de volta. Até mais. Pessoal, então, a doutora Ana Maria Malik, que é médica, especialista em gestão em saúde e coordenadora do grupo de trabalho de dados do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Seja bem-vinda, doutora, e aproveita se puder já fazer a sua análise do que a senhora ouviu aqui, para a gente poder contar com a sua experiência nesse sentido. Tá bom. Eu não sei se eu estou no ar e se eu estou sendo ouvida. Ah, sim, doutora. Então, tá bom. Eu queria agradecer muito o convite. Eu tenho que dizer que é muito bom ver um evento em julho de 2020 que não está discutindo a pandemia ou como nós vamos sair dela, porque eu sei que não é uma gripezinha, mas ela anda interferindo em todas as outras doenças crônico-degenerativas, não só o câncer. Então, eu adoraria ver alguns desses trabalhos com dados do primeiro semestre de 2020. Porque vai ser, então, nesse caso, câncer com influência do Covid, mas também vai haver saúde, quer dizer, doença mental com a influência do Covid, diabetes com a influência do Covid, e não do vírus, mas das coisas que aconteceram na sociedade com relação a isso. Mas, por exemplo, as pessoas têm dito que um dos grandes ganhos que se obteve com a pandemia, já que tem que achar ganho em tudo, é que a pandemia evidenciou, escancarou a desigualdade que existe entre os brasileiros. Por exemplo, pelo fato de que, mesmo em São Paulo, tem uma parte da cidade que conseguiu fazer isolamento social e outra que não tem como, porque tem que levar comida para casa e pronto, porque não tem de onde tirar. Não estou nem discutindo a questão do apartheid, digamos, de idade, que tem gente achando que tem gente da terceira idade fazendo hora extra. Como eu sou da terceira idade, eu tenho que me defender. Mas é claro que a existência de pelo menos 2 Brasis é conhecida de todo mundo, né? Dados de infraestrutura, como a pessoa que começou a discutir avaliação e qualidade em serviços de saúde, que é o Avedis Donabedian, ele falava sempre que você tem que fazer a avaliação dos resultados de um serviço de saúde em função da sua estrutura, dos seus processos e dos seus resultados. Não dá para olhar só para um e para outro. Sendo que os resultados são os mais difíceis, estrutura é até fácil de olhar. E quando a gente olha para a comparação entre sistemas de saúde de países, aí a gente tem que colocar, por exemplo, renda per capita, o índice de Gini, a quantidade de profissionais por população, a quantidade de recursos físicos, leitos de UTI por população. A gente andou vendo, desde março, uma série de cálculos, alguns mais, outros menos apocalípticos, mas em relação a leitos per capita e leitos de UTI per capita. Então, acho que é muito importante a gente perceber que isso tudo faz diferença. E se hoje, concretamente, final de julho de 2020, as pessoas estão mais atentas para isso, não os pesquisadores que falaram até agora, porque esses, obviamente, estão atentos e não fizeram esses estudos só por causa do momento em que a gente está, mas os demais. E aí eu achei 2 coisas muito interessantes ultimamente. Uma delas, eu mandei um artigo que foi aprovado para publicação, numa revista internacional, mas uma das coisas que ele pediu para rever por exemplo, a gente tinha colocado como indicador de qualidade o acesso. E aí um dos revisores, obviamente norte-americano,
pediu para a gente colocar evidências de que acesso tem a ver com qualidade. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, uai, tá bom, vamos arrumar evidências para ele. E a outra coisa é que estavam fazendo, ou ainda estão produzindo um ranking de competitividade entre os municípios no Brasil, os municípios de mais de 80 mil habitantes, que na verdade são relativamente poucos. Dos 5 mil, é menos de 10%, que tem mais de 80 mil habitantes. E aí, primeiro, eles queriam que eu discutisse quais são os indicadores de saúde que fazem sentido, mas aí a gente acabou discutindo que, assim, não dá para falar só sobre indicadores de saúde. Se você quer discutir competitividade entre os municípios, você tem que pensar em toda a infraestrutura disponível, inclusive saneamento e educação. Então, o conceito de iniquidade junto com desfecho é uma coisa super conhecida. E também é super conhecido o conceito de determinantes sociais da saúde, né? Que são as condições em que uma pessoa vive e trabalha, precisa considerar os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos e raciais, psicológicos, comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco para a população. Por exemplo, sabe-se que quando as mães têm mais educação, a mortalidade infantil se reduz. Renda, emprego são muito importantes nisso, mas também a gente tem que pensar nas condições do parto e da primeira infância, o trabalho. Hoje em dia, com o envelhecimento da população, quais são as circunstâncias em que os idosos vivem, qual é o transporte, que é mais uma vez um assunto que foi levantado durante a pandemia com mais agudeza, mas é importante perceber que como as pessoas chegam aos serviços, isso até tem sido no Brasil descurado, mas certamente discutido como uma grande justificativa para a implantação da telesaúde e da telemedicina. E aí a distribuição de renda. Então, por exemplo, fica patente que a expectativa de vida, dependendo de onde você está, muda muito. Então, por exemplo, eu trouxe alguns dados de 2019 mostrando algumas questões de desigualdade. Então, por exemplo, já que eu falei em condições de parto, então, menos de 7 consultas de pré-natal no município de São Paulo, a população de Moema, só 4% realizou menos de 7 consultas de pré-natal, enquanto que o Itaim Paulista, que é uma população de mais baixa renda, etc., 21% da população teve menos de 7 consultas de pré-natal. Teve um estudo que mostrou soroconversão para a Covid, de novo, entre as regiões mais pobres e mais ricas da cidade, houve uma diferença de 6 vezes. Mortalidade infantil média no município de São Paulo é 14,85 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Mas só que em Pinheiros é 1,5 e no Pari é 23,5. A idade média ao morrer no Alto de Pinheiros é quase 80 anos, na cidade de Tiradentes é de 54 anos. Então, a gente precisa se dar conta de que estamos falando realmente de grandes desigualdades. E aí, só para terminar essa minha intervenção inicial, tem um autor americano, ele foi candidato a governador de Massachusetts, perdeu. Ele foi o equivalente ao gestor dos serviços de saúde durante no primeiro governo Obama, que é o Donald Berwick, e ele é uma pessoa que é um pediatra de origem, mas ele escreve muito, e ele lançou, por acaso, este mês,
no JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana, um artigo chamado Os Determinantes Morais da Saúde, não são os determinantes sociais da saúde. E por trás dessa questão, a pergunta que ele faz é assim: quando o tecido de que uma comunidade é composta se rasga, eles chamam os profissionais de saúde para consertar ou para costurar. A pergunta é: será que os profissionais de saúde ou o setor da saúde vai dar conta de consertar ou de costurar esse tecido social rasgado? É óbvio que, se a gente olha para o setor da saúde, a gente vê um excesso de conflitos de interesse no setor, sejam eles explícitos ou não. Eu não fiz o meu disclaimer hoje, mas, em geral, eu digo que, entre outras coisas, quem paga o meu salário é a academia, e eu estou aqui nesse evento e eu trabalho nesse grupo de dados junto com a Abrale, mas eu tenho zero vínculo com, inclusive, a especialidade de oncologia. Eu olho para a gestão de saúde como um todo. Então, no meu disclaimer está escrito isso. E aí a minha grande questão é: será que o nosso papel como profissionais da área da saúde é só cuidar das doenças dos cidadãos? Que tem gente que acha isso? Ou será que nós temos que lutar pela redução das desigualdades que produzem tantas doenças? E será que a gente tem que lutar, por exemplo, contra a redução do SUS, que aparentemente está sendo tratada assim, a complementar ao setor privado? Então, isso é mais ou menos o que eu queria colocar, depois de ouvir as apresentações dos pesquisadores que me antecederam. Eu gostei muito, eu cheguei a ter acesso ao material. Ótimo, doutora Ana. Eu acho que a gente perdeu o seu áudio no finalzinho aqui, mas deu para entender perfeitamente o que a senhora colocou. Acho que foram ótimas essas suas reflexões. E até nesse sentido, eu queria colocar aqui, trazer para o estúdio, colocar o Nelson para conversar um pouco. Justamente porque antes da gente ver a apresentação aqui, tanto aqui da turma... gente, me deu um branco aqui, mas aqui da turma que estava falando dessa parte do câncer dos municípios, o Nelson tinha falado justamente da importância da gente complementar esses dois trabalhos, Nelson. E aí eu queria justamente ver contigo isso. Agora que você está com os dados em mãos, a gente viu os dados, trouxe os dados para o pessoal. O que a gente pode falar, né, de como esses dois trabalhos foram apresentados aqui se complementam? Exato, Theo. Como eu comentei na minha fala de introdução do estudo, quando a gente vislumbrou o trabalho do Henrique, do Alain e do Thiago, a gente viu que eles tinham um caráter muito complementar ao que a gente já vinha trabalhando, né? E aí essa complementaridade, ela se deve tanto em questões de desfecho de câncer que foram analisados, né? Então, e aí essa diferença dos desfechos e também diferentes análises que nós utilizamos para fazer esses estudos, que se deve também, entre outras questões, à natureza dos dados que nós temos disponíveis. Então, a gente tem uma complementaridade de abordagens metodológicas, uma complementariedade de desfechos de câncer, e o mais interessante, analisando os resultados das duas pesquisas, e de certa forma a gente esperava, mas não deixa de ser surpreendente, é que ambos os estudos eles apontaram na mesma direção, né? Que as desigualdades sociais elas estão fortemente associadas aos desfechos de câncer no Brasil. Como a doutora Malik ela comentou, na literatura isso já é relativamente bem estabelecido, os determinantes sociais, como as infraestruturas de saúde impactam nos desfechos de saúde, mas eu acho que o trabalho traz esse ineditismo, que é conseguir quantificar essas desigualdades e avaliar o efeito dessas desigualdades no contexto do câncer, né? E aí justamente a gente chama atenção para isso, avaliando diferentes desfechos, com diferentes abordagens metodológicas, a gente chega no mesmo resultado, né? Que é esse impacto triste das desigualdades sociais no Brasil. E aí isso mostra, até complementando o que a doutora Malik comentou, de que, de fato, não adianta quando a gente pensa em desfecho de saúde,
A gente não pode pensar só nas questões inerentes à saúde, do processo saúde e doença, das infraestruturas de saúde. A gente tem que pensar no macro, na população, né? Porque os dois estudos evidenciam que o efeito que a gente tem, o ganho que a gente tem em desfecho de saúde, aplicando os nossos recursos somente em infraestrutura de saúde, não é tão satisfatório quanto a gente também trabalhar com as desigualdades sociais. Então, de certa forma, esses estudos evidenciam que se a gente não melhorar o contexto socioeconômico, de desigualdade de renda, questões educacionais da população, a gente pode continuar trabalhando em aumentar a infraestrutura, em aumentar a capacitação profissional, mas a gente não vai ter o desfecho que a gente espera na saúde da população, e aqui, no foco da nossa discussão, o desfecho em oncologia. Perfeito. Alan, Henrique, 1000 perdões aqui pelo branco, mas, por favor, o Nelson me corrigiu aqui, trouxe o nome de vocês, vocês estão mais que bem representados. Aproveito aqui, gente, para falar para vocês que vocês podem participar. A Lala, por exemplo, ela tem um perfil grande aqui, mas é a Lala Conversando sobre a saúde da mulher em tratamento oncológico. Ela fez uma pergunta para o Dr. Felipe, né, e depois a doutora Ana Maria que pode fazer o comentário. Ela fala assim: muitos dos setores de rastreamento e oncologia pararam de funcionar devido à pandemia. Quais estratégias podemos utilizar para haver minimização de diagnósticos tardios? Dr. Felipe, se o senhor puder comentar isso e se essa pesquisa que o senhor fez tem algum cheiro de como a gente pode caminhar nesse sentido também? Essa pergunta é extremamente relevante, uma pergunta que nos aflige a todos os dias. A gente está calculando que tem muitas pessoas que não estão fazendo diagnóstico nesse período. E a gente vê isso refletido na nossa prática clínica. Eu começava a fazer muitos tratamentos por semana e hoje eu praticamente não começo. Tem semana que eu não começo nenhum tratamento. Então, onde estão esses pacientes? Eles estão aí, só que estão não diagnosticados. E como a gente vai fazer para impedir? Acho que ninguém tem essa resposta. Impedir esses pacientes chegarem em estádios avançados. A expectativa é que a gente veja realmente um aumento do número de diagnósticos em estadiamento avançado, não só no Brasil, mas no mundo, e que a mortalidade por câncer vai aumentar nos próximos anos. Isso é uma coisa que eu não vejo uma solução de imediato e talvez seja um grande desafio da medicina, assim, ou da oncologia. Eu não saberia te dar uma resposta. Acho que a pessoa que souber te dar uma resposta. Que me deixam fazer comentário, eu não vou perder a oportunidade. Por exemplo, eu tenho claro e eu costumo fazer muita força para tornar isso claro para mais gente. O diagnóstico precoce não é prevenção em câncer. Assim como o diagnóstico precoce não é prevenção em diabetes nem em hipertensão. Desculpa. O diagnóstico precoce, porém, ele é um determinante de muito mais tempo da pessoa conseguir ser saudável. De muito mais tempo sem complicações. Então, a detecção precoce leva a danos menores. E isto é uma coisa que a ciência já conseguiu comprovar muitas vezes e há muito tempo. Então, se a gente, durante esses 6 meses, perdeu essa possibilidade de ganho ou esta possibilidade de não perda, infelizmente, isto vai ser um legado muito nefasto que a pandemia vai nos deixar no campo das doenças crônico-degenerativas. Pelo menos no campo das infecciosas, reforçou-se a necessidade de vacina contra a influenza, de vacina contra o sarampo, etc. Embora muita gente tenha ficado com medo de tomar essas vacinas. Mas, principalmente no setor público, muita gente ficou com medo, Brasil inteiro, de ir procurar o serviço, e muitas secretarias estaduais e municipais restringiram a sua oferta de serviços. No setor privado, também, muitas operadoras de planos de saúde acabaram não restringindo a sua oferta, mas muitos prestadores privados restringiram essa oferta, porque
E isso vale tanto para consultórios quanto para serviços de diagnóstico, que estiveram sem movimento e sem demanda, né? Mas também, em alguns casos, sem oferta de serviços, porque estava todo mundo concentrado numa única coisa. Perfeito. Bom, trazer de novo aqui para o estúdio, queria falar com o Henrique. Nessa linha, né, Henrique, você é um cientista de dados, está muito ali no detalhe da coisa, nessas planilhas que eu não vou nem tentar começar a entender, mas eu queria entender como você enxerga uma coisa que ainda acho que acrescenta um dado a mais de complexidade aí, que é a aplicação dessas técnicas de machine learning mesmo na gestão de saúde, né? Ou seja, dá para a gente criar modelo que prediz alguma coisa e que faz a gente tomar alguma atitude mais assertiva? Como é que a gente está nesse sentido? Eu acredito que essa onda de Big Data, essa onda tecnológica que a gente tem, que a gente vem cada vez mais recebendo mais dados, coletando dados, acho que isso aí veio para ficar. Vai ser, dados é o futuro agora. Acho que tendo toda essa quantidade de dados, a gente também se desenvolve para criar modelos, para criar algoritmos, para estudar matemática e estatística, para conseguir aprofundar e ter análises cada vez mais significantes, análises que só eu, abrindo uma planilha e olhando algumas variáveis, não vou conseguir ter, mas que eu coletando muitas outras variáveis, fazendo todo um estudo entre essas interações, eu possa gerar insights que não são tão triviais e que eu só batendo o olho e tentar tirar algum insight não vou conseguir. Então, eu acho que todas essas técnicas que a gente aplicou, essas tentativas de ou fazer uma classificação, ou alguma regressão, ou usar essas técnicas como o SHAP, que é para fazer interpretação de modelos, eu acho que a gente consegue usar bastante para agregar para o sistema de saúde. Então, a gente consegue, por exemplo, o que a gente fez nessa análise, pegar muitas das variáveis que a gente tem do DataSUS para a gente ver que relação tem uma infraestrutura com o estadiamento do diagnóstico, mas não necessariamente só o estadiamento do diagnóstico. Eu posso analisar como muitas outras variáveis. E até no contexto agora da pandemia, eu acredito que de fato a gente poderia usar essa mesma técnica, toda essa mesma metodologia e tentar usar e ver quais as variáveis que podem estar relacionadas com talvez uma maior probabilidade de eu contrair o vírus, ou seja, dependendo do município que eu estou, dependendo das condições de saúde, dependendo da toda a infraestrutura. Mas eu acho que realmente dados, sabendo manipular eles, usando todas essas tecnologias que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, com certeza é uma ferramenta útil para a gestão de saúde. Perfeito, legal. E acho que ao longo do que vocês colocaram aqui, acho que tem uma coisa muito importante, que é o fato de que tem o lado humano para entender o que é associação, o que é uma coisa só espúria, o que tem a gente pode tirar alguma coisa, o que a gente vai ter que estudar mais. Eu acho que isso valoriza um pouco o papel de vocês. Mais uma vez, parabéns, gente. Bom, botar o Dr. Felipe aqui para conversar. Eu queria entender, Dr. Felipe, por que vocês decidiram criar um score de saúde, né? Até pensando, né, nisso um pouco do que o Henrique falou, qual a validade desse tipo de instrumento? Então, Theo, essa foi uma decisão, do ponto de vista metodológico, um pouco inovadora, que a gente achou interessante aplicar. A gente viu que vários desses scores se relacionavam, né? Então, a gente viu variáveis de diversos campos, tanto da infraestrutura, quanto de gasto, quanto de desenvolvimento humano, e elas se encaixavam em maior ou menor grau. E isso, se a gente fosse apresentar todas essas variáveis, ia dar um monte de gráficos, e às vezes a gente fica um pouco perdido repetindo isso várias vezes. Então a gente fez uma decisão que é uma decisão metodológica inovadora, que a gente ainda tem que testar essa decisão, a aceitação dessa decisão no ambiente acadêmico, que é transformar as variáveis que a gente identificou numa variável única que talvez suavize os pontos extremos de variáveis outras. Por exemplo, se o financiamento de saúde num estado é muito baixo, mas o IDH não é tanto, será que isso não compensa o outro?
Então, a ideia é que esse score ele juntasse todas as variáveis que fossem relevantes e suavizasse os pontos altos e baixos, para que a gente tivesse uma ideia mais ampla do que essas variáveis representam em cada um daqueles estados e ficasse mais fácil visualmente da gente ver o que estava acontecendo. Essa é uma decisão que a gente vai ter que... Vamos ver o que vai acontecer quando a gente submeter o artigo para publicação, qual vai ser a resposta dos revisores. Sempre tem o terceiro revisor que gosta de falar mal, assim, né? Mas eu acho que pelo menos os dois primeiros gostem dessa escolha estatística que a gente fez. E, diga-se de passagem, foi uma ideia brilhante do Nelson, viu? O Nelson que chegou com essa solução. Tá aí. Maravilha, Nelson. Tem mais legal. Alan, aproveitando aqui, o tempo voa, impressionante, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, mas eu não queria deixar de colocar o Alan para conversar uma coisa, para fazer exercício, eu acho que vocês odeiam, mas eu não consigo parar de fazer essa pergunta, que é, diante dos dados que vocês têm agora, esses achados, o que vocês pretendem fazer agora? Qual o exercício de futurologia aí que vocês estão querendo fazer para os próximos modelos? O que vocês estão pensando? Dado o resultado que a gente conseguiu. Isso, exatamente. Cara, tem muita coisa, eu vou até falar do que a gente já tentou e algumas coisas que foram muito legais. Por exemplo, a gente usou dados para ver o quanto a distância do paciente para onde ele se tratava era relevante. E isso se mostrou muito importante, só que era muito complexo na hora de você, por exemplo, vou escolher um novo local para construir um hospital, para construir um centro de tratamento, porque imagina que o que acontece? No Brasil a gente tem grandes metrópoles, né? E nessas grandes metrópoles estão concentrados ali todos os centros de atendimento. Então, geralmente a população pobre está ao redor ali, um pouco mais distante, né, na periferia. Mas e aí, onde você vai escolher colocar um local novo, aqui ou ali? Então, aprofundar nesse tipo de estudo, acho que é muito interessante e exige mais tempo, né? Acho que exige um trabalho mais complexo ali, que seria uma possibilidade para o futuro, assim, né? Investir mais tempo nesse tipo de estudo geolocalizável, assim, eu diria assim, né? Acho que esse é um foco que eu tomaria. Acho que seria muito interessante trazer mais benefício para... Enfim, agora a gente já descobriu, né, que a população mais carente que tem esse problema de diagnóstico, a gente poderia agora tentar trazer alguma solução de fato, né? Porque o que a gente trouxe mostrou aqui, o IDH é um fator impactante, índice de Gini é um fator impactante. Agora, o que a gente pode fazer, né? Quais as soluções que a gente pode tomar para que a gente possa reduzir essa grande diferença que acontece aí. Perfeito. Tomara que isso vá para frente, queria para ver esse tipo de trabalho. Bom, a Nina aqui deu mais um tempinho para a gente fazer uma última pergunta para o Dr. Felipe, da Isandra Meirelles. Eu vou ler aqui no celular, gente, é o seguinte. Ela diz o seguinte: atualmente, após citologia positiva para lesões de baixo grau, o protocolo é repetir o Papa Nicolau entre 6 a 12 meses, dependendo da idade da mulher. Muitas mulheres não voltam para o segundo exame e acabamos perdendo a possibilidade de um diagnóstico precoce e uma possível redução de mortalidade por câncer de colo de útero. A substituição do Papa Nicolau por teste de HPV, biomarcadores ou citologia líquida aumentaria a possibilidade de detecção precoce, pensando em infraestrutura e acesso à saúde da população mais pobre? Acho que pergunta difícil para mim, né, que trato câncer de mama basicamente, né? Então, a resposta correta para minha especialidade eu não sei te responder isso com certeza absoluta, porque realmente eu não trato muito de câncer ginecológico. Mas vamos falar sobre um conceito genérico a respeito disso, né? Testes mais efetivos que resolvem as coisas no momento inicial. Isso claramente tem um benefício em saúde pública, sabe? Eu vou transpor essa pergunta que você fez para a minha área, que é a oncologia de mama. Na hora que a pessoa faz um teste diagnóstico, dá um BIRAD 0, que é eu não consegui diagnosticar, eu preciso de um exame complementar outro, e você tem que reconvocar, você perde pelo menos 180 dias aqui. Perder 180 dias pode significar uma pessoa que vai viver para uma pessoa que vai morrer. Tá? Então, testes que você perde segmento e você não tem uma resolutividade naquele momento, em particular em pessoas que estão em situação de rastreamento, ela não sente nada, né? Ela está ali, vou fazer o exame porque tem que fazer e tal. Talvez ela não fique tão sensibilizada em refazer aquele teste se ele dá inconclusivo, enfim.
Então, eu não saberia dizer do ponto de vista técnico, mas se essa solução que você está apresentando é uma solução que resolve o problema da pessoa naquele momento, sem precisar ela voltar de novo, eu diria que sim, que a gente teria que migrar para essa situação. Obviamente, sempre levando em consideração que alguns dos testes novos dão mais falso positivo e às vezes você acaba tendo um gasto maior e um sobrediagnóstico, né? Tem que ver bem qual é o tecnicismo. Mas, obviamente, encurtando etapas, fazendo a coisa ficar mais simples, mais resolutiva, é uma coisa de interesse. Legal. O Nelson quer fazer um comentário. Não, na verdade, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer o Henrique, o Alan e o Thiago, que não pôde estar presente, mas dizer assim, sem a expertise deles e o apoio deles para conduzir esse projeto, não teria acontecido. A gente aprendeu muito com a participação deles e aí tenho certeza que falo em nome de toda a equipe do Departamento de Pesquisa da Abrale, do Observatório de Oncologia. E, enfim, só gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de publicamente agradecer a participação deles nesse estudo. Legal. Bom, gente, infelizmente a gente tem que encerrar aqui, já estouramos o tempo. Eu queria aproveitar também, agradecer o Alan, agradecer o Henrique, agradecer o Nelson, agradecer o Dr. Felipe, a doutora Ana Maria, que está ali também à distância, os dois. E muito obrigado, gente, pelo tempo. E agora a gente vai fazer mais um último intervalinho para voltar com uma coisa bem especial também, gente. Pega só um cantinho que já a gente vem. Tchau, tchau. Volta aqui, pessoal, para a nossa última apresentação do primeiro dia do Fórum Big Data em Oncologia. Eu sou o Telro Preste, sou editor da Veja Saúde da Editora Abril, e agora a gente vai falar do lançamento do Hackathon 2020. Esse lançamento vai contar com a participação de 3 pessoas. A Denise Martins, que é gerente de comunicação, pesquisa e educação da Abrale, o Álvaro Rocha, que é diretor de desenvolvimento de serviços e parcerias do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Dr. Diogo Bugano, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein também. Bom, vamos começar então com a Denise. Denise, muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Bem, na verdade, é menos uma apresentação e mais um convite, tá? E depois de um debate tão rico, nós vamos compartilhar com vocês algumas novidades ainda que o Observatório vai trazer esse ano. Tá? E seguindo essa linha de pesquisa, de identificar as melhores práticas de saúde no país, para fazer delas um modelo, para poder implementar em outras regiões, e também tendo adquirido aprendizados tão importantes no Datathon do ano passado, como nós testemunhamos aqui, acabamos de ver toda essa ciência de dados aplicada em saúde, nós decidimos organizar um novo desafio de dados para esse ano de 2020. E para a agenda continua a mesma, trazer a ciência de dados para a melhoria do sistema de saúde. Esse é o nosso grande objetivo desde o ano passado, quando a gente começou. E para a gente poder fazer esse desafio, nós buscamos a parceria do Hospital Israelita Albert Einstein, do pessoal da área de Big Data, e para que juntos a gente desenhasse esse novo Datathon. Bem, e para a viabilização financeira, nós também precisamos pedir um patrocínio, contamos com o patrocínio e o apoio do Instituto Avon e também da Semantics, que é da área de dados. Falei certo o nome dela? Então, tá bom. E concordamos que esse seria aqui durante o Big Data, este evento nosso, seria um bom momento para fazer esse lançamento do DataCare, do Maratona contra o Câncer, que é o nome aí do nosso Datathon 2020. Deixa eu só... Não sei se mudou o slide. A gente está com o slide um pouco escuro aqui, gente, então a gente só está fazendo um ajuste técnico aqui e a Denise já continua para vocês, porque ela não está... Pronto, apareceu para ela. Pronto. Desculpa. Que isso. Bem, e dessa forma... eu tenho a honra de fazer essa abertura aqui desse lançamento. Depois, meus colegas, parceiros, amigos do Einstein vão continuar a apresentação. Mas aqui, ainda contando um pouquinho de história,
O nosso Datatom desse ano vai ser tá um nome ali, né? O Data Care, Maratona contra o Câncer. E só um parênteses, né? O Datatom é uma palavra que significa, por si só, maratona de dados. Data e Marathon. Bom, enfim. E a diferença que nós sentimos falta ano passado foi ter na equipe que participa dessa maratona profissionais de saúde também. Então, esse ano, junto com o Einstein, a gente idealizou, vai ter que ser, pelo menos, vai ter que ter um profissional, um especialista, né, em cada área, tanto da ciência de dados quanto da área de saúde. E o desafio que a gente propôs, então, também, trazendo os aprendizados do Datatom e toda essa análise que nós fizemos, para cada tipo de câncer, os fatores socioeconômicos têm um impacto. Alguns tipos de câncer, o impacto é muito grande, como a gente acabou de ver, no caso do câncer de colo de útero, e outros cânceres, câncer de pulmão. No ano passado, no Datatom, a gente viu que o impacto é diferente, mas sempre impacta, né? Então, nós vamos fazer um recorte para o câncer de mama, para esse Datatom, e os desafios estão lá, estão na tela aí de vocês também, que seria quais os fatores associados ao diagnóstico tardio, né, tanto os fatores, e tardio a gente está chamando de estadiamento 3 e 4, e seriam tanto do câncer de mama. E os fatores socioeconômicos, fatores de infraestrutura de saúde, tudo que os dados disponibilizarem. E quais os fatores associados ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E o precoce é estadiamento 1 e 2. Tá? Então, agora eu passo a palavra para o Álvaro. Legal. Esse Datatom vai... esse vai pegar. Ser bom, né? vai pegar. Legal, gente, só aproveitando para lembrar vocês que como a gente está aqui com o microfone e também aquele botãozinho, aquele controlinho para mexer nos slides, a gente está fazendo uma higienização aqui. O Álvaro Rocha já vai começar a falar aí com vocês, para vocês verem bonitinho a parte dele. Lembrando que o Álvaro Rocha é diretor de desenvolvimento de serviços e parcerias do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui na capital paulista. Bom, já estamos tudo ok, Álvaro? Super obrigado por estar aqui hoje, viu? Obrigado, boa noite, eu que agradeço. A gente está muito feliz dessa parceria com a Abrale para lançar esse Datatom. Eu vou falar um pouquinho como é que vai funcionar o Datatom. Então, a gente vai disponibilizar treinamentos, dados e materiais para os grupos multidisciplinares, para eles trabalharem nesses dados e conseguirem fazer o trabalho de propor as soluções. O ambiente de análise e manipulação de dados com alta performance, e a gente vai ter uma mesa de júri e profissionais renomados e que conhecem extremamente o setor para dar monitoria e para ajudar no desenvolvimento desses trabalhos. Assim que vai funcionar o Datatom. A gente, hoje, oficialmente, começam as inscrições para o Datatom. As inscrições vão do dia 29, hoje, até o dia 24. Preciso passar o slide. Aqui. Tá bom. Então, as inscrições começam hoje, vão até o dia 24/8. Do dia 15/8 até o dia 2 de setembro, a gente vai ter o período de formar as equipes. Então, a ideia é que a gente tenha equipes multidisciplinares, com profissionais da saúde, profissionais cientistas de dados. E no dia 11 de setembro vai ser a live de abertura do Datatom. Do dia 11/9 ao dia 13/9 vai ser o período de desenvolvimento dos projetos, de fato. Dia 15/9 serão as semifinais e no dia 16 a final, com a decisão dos grupos vencedores. Então, falando um pouquinho dos prêmios, o primeiro lugar, para todos, o primeiro, segundo e terceiro lugares, todos os integrantes do grupo vão ter a oportunidade de apresentar para a diretoria do Hospital Albert Einstein o projeto. Vão ter acesso a um evento da oncologia, que nós vamos disponibilizar para todos os integrantes do grupo, e para o TJCC, da Abrale também, além de um curso, para o primeiro grupo, 8 cursos, são um para cada integrante, um curso de até R$2.000 cada. Para o segundo lugar, vão ser prêmios de até R$4.000, então são 8 cursos de R$400, e mais a apresentação do projeto e acesso ao evento do Einstein e ao evento do JCC.
E o terceiro lugar, um curso de até R$200 para cada integrante e acesso também aos eventos do Einstein TJCC e apresentação do projeto dentro do Einstein. Então, a gente está muito feliz aí com a elaboração desse... Deixa eu voltar aqui. Estou indo para o... Opa, calma aí. Esses PowerPoints sempre pregam peça na gente, né? Não tem jeito. Isso. A gente está muito feliz com esse projeto, em parceria com a Abrale. A gente, de fato, quer conseguir projetos que possam ser implementados dentro do Einstein, tanto no setor público como privado. E a gente vai ter mentorias e vai ter todo o suporte para conseguir fazer os melhores projetos possíveis para serem implementados no final. E agora o Dr. Diogo vai falar um pouquinho aí do contexto do câncer de mama para esse projeto. Isso aí. Bom, só antes do Dr. Diogo entrar aqui, ele também está rolando aquela mesma questão com a higienização, né? E aproveito para mostrar que assim, é tão bacana, porque poucos minutos atrás aqui a gente estava vendo o exemplo do Alan, do Henrique, do Thiago, né? O Nelson aqui coordenando esse lado, mostrando como esse tipo de iniciativa traz resultados para lá de palpáveis e para lá de importantes. Mas, bom, o Dr. Diogo Bugano aqui vai trazer essa parte como oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bom, Dr. Diogo? Por favor, fique à vontade. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já trabalho junto com a Abrale há alguns anos e o Observatório de Oncologia, eu sempre brinco que eu sou um dos grandes fãs do Observatório de Oncologia. Sempre aquela dúvida, por que o Einstein? Por que o Einstein está envolvido nesse projeto? E as pessoas têm uma visão errada de que o Einstein é um hospital para elite. E, na verdade, está no propósito do Einstein o objetivo de entregar uma gota de Einstein para cada cidadão no Brasil. A ideia do Einstein é melhorar a saúde do país como um todo, não apenas para as classes A mais, etc. E nesse contexto, o Einstein tem uma série de parcerias público-privadas. O Einstein administra uma série de serviços de saúde públicos. E hoje em dia, o Einstein ele tem o mesmo número de leitos públicos e privados sob gestão. Então, o Einstein hoje em dia ele é tanto um hospital público quanto um hospital de saúde suplementar. Eu sou médico oncologista e eu coordeno o serviço de oncologia clínica de um dos hospitais municipais do Einstein, que é o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, fica aqui na região do Jabaquara, aqui em São Paulo, onde a gente trata 100% de pacientes do SUS, em parceria com a Secretaria de Saúde. Por isso que me chamaram, e eu vou ser um dos técnicos desse Datathon, então vocês vão ter a oportunidade de trabalhar comigo e com outros médicos da minha equipe, e no final vou ser um dos juízes também. Então, guardem o meu rosto. Tá? E eu fiquei com a missão de convidar vocês para esse projeto. Tá? E quando a gente vai falar de saúde pública e oncologia, a gente não pode deixar de falar de câncer de mama. Vocês viram recentemente nas outras apresentações, o Dr. Felipe Ades é um grande especialista em mama. O câncer de mama ele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Vocês terem uma noção de números, dados recentes do INCA estimam que a gente vai ter 66 mil casos de câncer de mama novos todo ano no Brasil. Para pôr em perspectiva, eu coloquei essa foto, que é um evento que existe em Porto Alegre, que é a Marcha das Vitoriosas. É uma corrida, uma caminhada de 5 km, exclusiva para pacientes sobreviventes de câncer de mama. E olhem na figura como tem gente. E é fácil você pensar como é comum o câncer de mama, porque todo mundo conhece um parente, um amigo, um vizinho que teve câncer de mama. Isso mostra como essa doença é comum na nossa população. Desses 66 mil, 17 mil vão morrer de câncer de mama. Isso significa 1/4 das mulheres. Então é uma doença comum, a maioria é curada, é verdade, mas 1/4 ainda está morrendo de uma doença que é altamente tratável, altamente prevenível, e por isso a gente está fazendo esse tipo de iniciativas. Para colocar em perspectiva, eu trouxe aqui, estou tentando trocar, 2 curvas, vocês se gostam de dados. A primeira curva é a taxa de mortalidade de câncer de mama no Brasil ao longo dos anos, e cada curva é um estado, aliás, é uma região do Brasil. As duas de cima, região sul e sudeste, vocês veem que até teve um pequeno aumento da mortalidade ao longo do ano, mas ficou mais ou menos estável. E as 3 de baixo, as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então a mortalidade vem aumentando.
Quem olha para esse dado pode primeiro dizer, é óbvio, à medida que o tempo passa, as pessoas ficam mais velhas, se ficam mais velhas, têm mais câncer de mama, e à medida que o tempo passa, você vai tendo uma ocidentalização da cultura, as pessoas da região norte que moram no Pará vão comendo menos peixe, comendo mais Burger King, e vão ter mais câncer. Só que eu tenho que colocar como comparação a curva do lado. A curva do lado é a mortalidade de câncer de mama ao longo do tempo nos Estados Unidos. É uma população que é mais velha do que a brasileira, que ficou mais velha nesse tempo, que tem uma dieta completamente ocidental, e mesmo assim a mortalidade caiu. Então é possível diminuir a mortalidade de câncer de mama, mesmo com a população envelhecendo. E a principal ideia que a gente teve durante muitos anos foi, vamos fazer mamografias nas pessoas. Né? Vocês sabem que a mamografia é um exame de rastreamento, é um exame que você faz em alguém que não tem câncer ainda. Tentando passar aqui, gente. Mas é um exame que você faz em alguém que não tem câncer ainda, para tentar achar um câncer inicial, e achando esse câncer inicial, tratar ele precocemente. Tá? E faz muito sentido achar que se você tiver mais mamografias, vai prevenir mais câncer. E realmente, durante anos, teve um esforço de entidades da sociedade civil, entidades de pacientes, como a própria Brale, e do governo, para aumentar o acesso a mamografias no Brasil. E realmente, e aqui eu trouxe na primeira curva dados do Observatório de Oncologia, que ao longo dos anos, o número de mamografias mais do que triplicou no Brasil. E a curva de baixo, esse é um dado do Ministério da Saúde, é o número, a porcentagem de mulheres que fez mamografia de acordo com o recomendado. E essa porcentagem é mais ou menos 80%. Poxa, claro que a gente gostaria que fosse 100%, mas 80% não é tão pouco assim. Então veja a situação que a gente está. A gente está tendo mais e mais mortes de câncer de mama, apesar de fazer mais e mais mamografias. E por isso o desafio para vocês. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem mais recursos para diagnosticar e tratar, e mesmo assim está tendo mais óbitos por câncer de mama. Isso que a gente espera conseguir responder no nosso desafio em setembro. Muito obrigado, gente. Maravilha. Então, para maiores informações sobre o DataCare, é só acessar a página, né? Aí, Dr. Diogo Bugano, super obrigado por essa apresentação. Acho que dá uma ilustração muito clara da seriedade do assunto. Denise, obrigado também por essa introdução. Álvaro, super obrigado também por estar aqui com a gente hoje e falar dessa questão da parceria. E, bom, hoje, então, a gente termina as nossas discussões. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu quero agradecer também a toda a equipe da Abralha, a toda a equipe técnica que fez isso possível. Eu acho que esse é um evento que merece ser replicado no mundo todo. E, sim, vou te falar uma coisa, se tem talvez uma luz no fim do túnel dessa questão da pandemia da Covid, é que a gente está tendo a oportunidade de fazer esse tipo de evento que chega para o Brasil inteiro com mais facilidade, né? Quem sou eu para dizer que a gente pode achar notícias boas na pandemia, não acho que é por aí, mas eu acho legal a gente ver como esse tipo de iniciativa é capaz de beneficiar tantas pessoas no Brasil inteiro, e por isso eu parabenizo de novo essa organização que é fantástica mesmo. E, gente, por favor, um favor muito importante que eu queria pedir para vocês, respondam a pesquisa de satisfação interativa. Isso ajuda muito a tornar esse evento cada vez mais relevante. O link já está disponível na descrição do vídeo. E, bom, amanhã a gente tem mais apresentações e debates no 5º Fórum de Big Data em Oncologia, a partir das 6h30 nesse mesmo canal. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Qual é o seu papel? Eu não pude evitar. Porque é comigo. Porque é com ele. Estamos em risco. Mas a culpa é deles. Não é minha responsabilidade, não. Falta informação, falta cuidado. Faltou... Se eu soubesse, eu tinha parado antes. Hoje eu tenho consciência. Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? É importante nos organizarmos, juntar forças. Câncer é um problema de todos. Por isso, nos conscientizamos, formamos grupos de trabalho e agimos. Qual é o seu papel? Não o meu, o seu.
Nós trabalhamos engajados, combatendo fatores de risco. Estudamos muito para salvar vidas. Mas não é só isso. O risco está no dia a dia de cada um. O risco está em mim, em você. Qual é o meu papel? Eu me preocupo com a prevenção, a minha e a de todos. Tenho um projeto com pacientes em tratamento. Sou paciente e busco uma vida saudável. Eu faço a diferença. Eu também. E você? E você, o que está fazendo? Nós precisamos agir. Somos protagonistas. Somos? Qual o papel do que nos representa? Este assunto é de nossa responsabilidade. Não podemos ser flexíveis quando há fatores de risco. Por isso, não apoiamos a volta da produção de amianto no país, nem a diminuição de impostos sobre o cigarro e muito menos o aumento de agrotóxicos. Somos referência, ou pelo menos deveríamos ser. Somos ou deveríamos ser? Você é referência para quem? Para mim. Eu sei o que é ser paciente, o que é lutar por uma causa. Eu tenho força e fé para transformar uma sociedade. Todos nós lutamos juntos. Contra quem? Contra o quê? Contra o câncer. Câncer também se combate com informação. A informação é o primeiro passo para a prevenção. Mas a sua conscientização é o que te faz ter atitude. Uma sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Este palco precisa de protagonistas. Qual o seu papel?